Voltamos com oportunidades. Estamos hoje fazendo uma série de entrevistas com secretários de Estado e alguns diretores de órgãos públicos, desde o dia 1º de dezembro até o final deste mês. Vamos fazer um balanço do que foi cada secretaria, do que foi executado em cada órgão, cada secretaria. E no final dessa série, nós vamos fazer também uma entrevista com o governador Paulo Artung. Neste segundo bloco do programa, a nossa conversa é com a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, que está aqui ao meu lado, Andresa Rosalém. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por ter vindo. O que a gente pode dizer de iniciativa do Instituto, de algum estudo? Inclusive, é bom lembrar que o Instituto Jones dos Santos Neves é um instituto de estudos e pesquisas do governo do Estado, né? É isso. Dentro desse ano, estudo sobre a primeira infância, que eu vi que foi um estudo muito interessante, tem um caderno de investimento que vocês mostraram, mas para início de conversa, o que a gente pode destacar? Isso, o Instituto Jones dos Santos Neves, ele é uma autarquia, né, da Secretaria de Planejamento. E por esse motivo a gente é responsável pela produção de informações, de indicadores do Estado do Espírito Santo. Isso. Então a gente cumpre um papel importante de auxiliar, né, os secretários, os gestores a tomada de decisão baseada em informação. Acho que esse é um ponto importante para a gente esclarecer aí para toda a população de que o Instituto ele tem esse caráter de auxiliar aí a tomada de decisão pelos gestores. Ou seja, realização de políticas públicas, isso dá um embasamento muito bom, né? Exatamente, principalmente em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, a gente é um importante instrumento para os secretários, né? A gente acaba apoiando aí nas tomadas das decisões, com informação e com alguns estudos. Então, alguns estudos já são rotineiros do Instituto, né? Mas são estudos relevantes como o caderno de investimento. O caderno de investimento, ele já se repete nos últimos anos, né? Nos últimos 4, 5 anos, e ele traz um levantamento de investimentos anunciados para o Estado do Espírito Santo nos próximos 5 anos. Então, a gente tem uma carteira que foi anunciada esse ano, a gente tem uma carteira aí de 57 bilhões de investimentos previstos. É uma carteira que reflete esse momento de crise, é uma carteira que sofreu uma redução se a gente compara com o ano anterior do lançamento, mas é uma carteira robusta, né, e de investimentos aí para os próximos 5 anos no Estado. E quando a gente fala de crise, muitos economistas que passam aqui pelo programa Oportunidades, eles falam o ideal seria trabalhar na infraestrutura. Nessa carteira, a porcentagem maior foi na infraestrutura? Exatamente. A maior parte dos investimentos, mas um pouco mais de 80%, são para toda essa parte de infraestrutura, que entra toda a parte de portos, estradas, mas também principalmente a parte de petróleo e gás, né? Então, a Petrobras aí nessa carteira, a gente sofre consequências dos seus aumentos e reduções aí em função dos anúncios da Petrobras, mas 80% estão nessa área aí de infraestrutura. E em termos de dinheiro, dá o que esses 80%? Dá mais ou menos 46 bilhões, desculpa. Bilhões, né? Bilhões. Até que ano? 2020? 2020, exatamente. Ótimo. Outro estudo feito que eu citei logo no início, foi o da primeira infância. O que vem a ser isso? Com a aprovação do marco legal da primeira infância em março, né, desse ano, de 2016, a gente começou a sentir a necessidade de estudar essa temática e sair um pouquinho na frente da discussão mesmo do que, né, sair um pouco à frente do que é a primeira infância, né, qual é o diagnóstico do Estado com relação à primeira infância, quais são os pontos de atenção. Então, a gente fez esse estudo, que é um diagnóstico da primeira infância no Estado. Hoje, a gente mais ou menos tem quase 8%, né, da população são crianças de 0 a 5 anos de idade. E a gente teve avanços significativos da primeira infância no Estado do Espírito Santo nos últimos anos, né, comparando aí 2013 e 2014. Então, a gente teve avanços na área aí da saúde, né? Hoje, nós somos o primeiro Estado com menor taxa de mortalidade infantil. A gente conseguiu reduzir a pobreza em domicílios com crianças em 70%, a gente melhorou o acesso à creche, o acesso à pré-escola. Então, esse diagnóstico trouxe um pouco de informações sobre a situação das crianças de 0 a 5 no Estado. Baseado nesse diagnóstico, em parceria com a Vice-Governadoria e outras secretarias, a gente fez um seminário sobre primeira infância em julho desse ano. E a gente conseguiu trazer o ministro Osmar, né, Osmar Terra, que é o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, e ele pôde trazer uma fala importante não só sobre o marco legal, mas também da importância de se investir na primeira infância. Então, foi um estudo bastante relevante para o Instituto. E é um índice muito grande, muito bom, inclusive, que essa redução de 70% da condição de pobreza. Exatamente, né? Nos últimos 10 anos. De 0 a 6 anos de idade. De 0 a 6 anos de idade. A mortalidade infantil, você disse que o Espírito Santo está em primeiro lugar? Em primeiro lugar no Brasil. É o estado com menor taxa de mortalidade aí no Brasil.
E essas políticas que foram desenvolvidas durante esse período é de 2003 a 2014? 14, exato. É só o Estado ou os municípios também municipais? As ações municipais também? As ações dos municípios também contam, né, em questão de saúde. Os programas de saúde, eles têm uma abrangência municipal, então a gente também fez um levantamento das informações de município e a gente também fez levantamentos com relação à educação. Né, olhando os dados do censo escolar, acesso à escola e creche para a escola é responsabilidade municipal. Né? Ótimo. Então, a gente acabou levantando com informações não só do Estado, mas também dos municípios. Ótimo. Eu recebi também da assessoria de vocês informação sobre boletim e painel da economia criativa, que eu acho muito interessante. Nós já discutimos aqui, inclusive, a economia criativa no programa Oportunidades. Eu gostaria que fosse falado um pouco sobre isso, o que vem a ser esse boletim. O estudo de economia criativa, ele foi um estudo que a gente fez em parceria com a Secretaria de Cultura. O secretário João Galberto conversando com a gente, ele queria entender um pouco mais o que era essa economia, uma vez que ele estava desenvolvendo o plano AS criativo, né, de fomentar essa cadeia, de profissionalizar essa cadeia produtiva. E a gente sempre ficou pensando qual é o tamanho dessa economia do Estado. E para algumas pessoas, a economia criativa é um pouco difícil, do que nós estamos falando, é só cultura, é só arte. Não, não é só cultura e arte, a gente está falando de inovação, de ciência e tecnologia, a gente está falando de gastronomia, de artesanato. E a gente sempre teve a curiosidade, porque são setores que são muito relevantes para o Estado e a gente acabava não mensurando. Porque hoje a gente mensura no PIB ou em outras estatísticas, sempre indústria, comércio, mas não olha para atividades criativas. Então, a gente queria saber um pouco qual era o tamanho. Viva, por sinal, exatamente. Né? E a gente sempre tem um pouco de conhecimento, a gente sempre falava que era uma boa agenda anticrise, porque a gente está falando de pequenos empresários, microempreendedores, a gente está falando em momentos de crise, quando as pessoas perdem emprego, elas acabam indo para essas profissões alternativas, então abrem um negócio na área de gastronomia, né, vão para a área do artesanato. Então, a gente queria mensurar um pouco qual era o tamanho dessa economia aqui no Estado. E no caso, aí a gente, dentro desse estudo, a gente observa quem são essas pessoas, o avanço dessa economia criativa aqui no Espírito Santo. A gente acompanha os dados desde 2012, com a PNAD contínua. Então, a gente tem dados de 2012 sempre ao último trimestre do ano. Então, a gente tem dados de 2012 ao terceiro trimestre de 2016 e a gente atualiza a cada lançamento da PNAD contínua trimestral. Então, são dados que são atualizados e são recentes. E dá para saber essa questão da massa salarial, assim, o que se evoluiu, se... Exatamente. A gente consegue saber um pouco o perfil, né, das pessoas que estão em atividades criativas, nos setores criativos, e a gente consegue também saber qual o tamanho. Então, hoje, 5% dos ocupados no Espírito Santo estão em setores, em atividades, né, em setores criativos. Hoje a gente tem um valor adicionado, que é o PIB, né? A gente tem um PIB aí da economia criativa, que a gente conseguiu calcular, que representa 6% do PIB capixaba. Quando a gente olha a agricultura, a gente está falando de 3%, então a gente está falando de uma economia que de fato é significativa para o Estado do Espírito Santo. E antes desse estudo a gente não tinha esse conhecimento. Então foi um estudo muito provocativo e também muito importante e que eu acho que vai trazer informações aí para tomada de decisão, para investimentos nesses setores, profissionalização. Não só na área da cultura, né? O empreendedorismo em todos os setores, em todas as áreas, isso é interessante. Eu queria entender melhor como é que o Instituto Jones trabalha, assim, dividido por equipes. Eu vejo, a gente citou aqui três estudos básicos aqui que foram desenvolvidos desse ano. E a gente sabe que são vários estudos, ano a ano, está sempre se fazendo. Como é que é dividido? É por equipe? No Instituto Jones a gente tem uma equipe técnicos de excelente qualidade, especialistas em diversas áreas. E a gente tem, então, uma área de economia, uma coordenação de economia. E aí a gente está falando dos estudos, né, de PIB trimestral, as resenhas de conjuntura, toda a análise econômica, análise de inflação, toda essa parte com a área de coordenação de economia. A gente também tem uma área social, então o estudo da primeira infância está dentro dessa área, mas também tem a área de violência, de saúde, né, segurança pública, violência. Então tem uma área que estuda o social, tem uma área territorial, que na verdade estudam mais questões urbanas, então desenvolvimento urbano, desenvolvimento regional.
E aí a gente tem arquitetos, urbanistas. O quadro pessoal é o que lá? Quantos, mais ou menos, profissionais trabalhando? A gente tem profissionais mais ou menos na casa de 100, alguns a gente tem cedido, mas provavelmente lá dentro do Instituto Jones são uns 80 e da área técnica uns 40, 45 especialistas. E a gente tem uma área de geoprocessamento que é muito bacana, porque a gente está falando de georreferenciar as informações. Então, é colocar no mapa indicadores e informações do Estado para a gente poder visualizar no mapa. Então, isso é muito bacana. E esse mapa é o quê? Como é o nome? É um novo estudo que está sendo realizado? Não, na verdade, todas as informações que a gente gera de alguns indicadores, a gente consegue colocar no mapa. Por exemplo, equipamentos educacionais. Então, se alguém precisar de alguma informação de onde estão as escolas no Espírito Santo, a gente consegue oferecer um mapa onde ele pode ter a distribuição das escolas no estado. Na verdade, a gente tem no site do Instituto Jones um local onde tem lá mapas e a população pode acessar para ter informações regionalizadas dos indicadores e equipamentos do estado. E vocês quantificam quantas pessoas ou quantos municípios buscam essas informações? A gente acompanha o número de acessos no site, a gente vem crescendo aí nos últimos anos. Esse ano a gente reformulou o site para que ele ficasse mais de fácil acesso para a população. Antes ele era organizado pelas nossas coordenações, então o usuário que não conhece o Instituto não conseguia achar as informações. Então agora a gente tem um sistema de busca, tem um site mais limpo, com a cara mais do usuário, com informações por tema. Então ele ficou um site muito mais acessível para a população. Ok, está disponível então, tá? Você que é gestor público, principalmente gestor público, essas informações estão disponíveis para eles, para justamente se basear na tomada de decisão em políticas públicas, principalmente. 2017, perspectiva bem rapidinho, que o nosso programa já está encerrando. Então, 2017 a gente vai avançar um pouquinho na avaliação de políticas. A gente, em 2017, o nosso plano é a gente avançar na avaliação de programas e políticas públicas do Estado, para que a gente possa orientar ainda mais a decisão dos gestores e secretários, dos programas que têm mais impacto, se de fato alcança a população. Acho que 2017 é esse o nosso plano. Ok, muito obrigado. Bom Natal, bom Ano Novo para vocês. Obrigada para todos. Tá? Eu conversei agora, nesse segundo bloco do programa, com Andresa Rosalém, ela é diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, o Instituto de Estudos e Pesquisas do Governo do Estado do Espírito Santo. Obrigado mais uma vez, boa noite. Tá? Eu agradeço também a sua audiência, telespectador. O programa Oportunidades fica por aqui. Até mais.